Vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Samuel capítulo 17, do versículo 25 ao versículo 37, é um texto muito conhecido, certamente seu, desde criança a gente já conhece essa história, mas essa história bíblica, que é uma palavra de Deus, certamente vai contribuir para que esse ano seja o melhor ano da sua vida. 1 Samuel capítulo 17, do verso 25 ao verso 37, diz o seguinte: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhes como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparecer um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Santo Deus e Pai, nos ajude, meu Deus, a compreender essa palavra, a aplicar essa palavra e a viver ela pela fé. Obrigado por ela, nós oramos e agradecemos com o auxílio do Santo Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos. Irmãos, a gente está em uma série de mensagens nesse primeiro momento, primeiro mês do ano de 2021, e o tema da nossa série é Partiu 2021. Você pode repetir isso? Partiu 2021. Queridos, esse tema dessa série é para que você entenda que Deus tem um lugar, tem um destino para você ir. Você não parte para qualquer lugar. Você não sai de casa e diz assim: eu vou andando para ver onde é que eu vou chegar. Esse ano não pode ser assim. Se os outros anos que você viveu foi assim, você viveu de maneira errada. Você tem que ter propósito, você tem que ter objetivo. Algumas coisas precisam estar muito claras para você nesse ano 2021. E uma das principais coisas que você deve aguçar no seu coração é entender qual é o propósito de Deus para a sua vida nesse ano. Como Deus quer te usar nesse ano. Nós olhamos a história de Davi e esse jovem, um jovem simples que cuidava das ovelhas, poucas ovelhas do seu pai. Ele não tinha nem condições de estar na guerra. Seus irmãos foram para a guerra, mas Davi, ele surpreendeu todas as pessoas. Havia um pessimismo muito grande naquele dia, e Davi, ele surpreendeu. Por quê? Porque Davi tinha tudo para dar errado, mas confiou em Deus e tudo deu certo. Já parou para pensar nisso? Quando nós olhamos para Davi, um homem
que não tinha uma estatura de um guerreiro, um homem que não tinha habilidade de guerra, não tinha experiência de guerra, um homem que cuidava de ovelhas, mas que era ousado. O texto diz que ele, quando um urso ou um leão pegava uma ovelha de seu pai, ele ia atrás, ele matava e trazia a ovelha de volta. Por que Davi deu certo na sua vida? Porque eu creio, queridos, que esse ano 2021 será o melhor ano da sua vida. Porque assim como Davi, que tinha tudo para dar errado, deu certo porque confiou em Deus, esse ano vai ser um ano ainda melhor na sua vida, porque a sua confiança em Deus vai aumentar. A temperatura da sua fé será mais elevada. A relação que você terá com o Senhor será uma relação mais profunda. Isso não acontece somente por um desejo, isso acontece através de atitudes. Então partiu verdadeiramente 2021. Domingo passado a gente viu sobre nos conhecermos, assumirmos a nossa identidade como filhos e filhas do Senhor, celebrar a nossa identidade e naturalmente hoje, queridos, nós precisamos colocar em prática aquilo que Davi colocou: confie em Deus e tudo dará certo. O tema da nossa mensagem é: já deu certo. Você crê nisso? Meu irmão, se você não crê, você vai sair daqui hoje à noite crendo, porque não tem ninguém melhor para nos convencer daquilo que já é espiritualmente do que o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence de que, com o auxílio e a direção dele, aquilo que tinha tudo para dar errado, já deu certo. Quando nós olhamos a vida nessa perspectiva de fé, de dependência de Deus, os nossos medos, os nossos receios, as nossas limitações, elas não são nada diante de uma direção certa que o Espírito Santo de Deus nos dá. Por que que quando Davi entrou naquele lugar, Davi entrou de uma maneira diferente do que os outros entraram? Se você for olhar lá atrás, você vai ver que esse Golias, ele desafia todo um exército. Ele pede para que escolhesse qualquer um dos soldados para lutar com ele, e ele venceria qualquer um que se colocasse diante dele. No versículo 10 do capítulo 17 diz, e acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul, que era o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eles estavam emocionalmente abalados. Queridos, quem era Saul? Saul foi aquele que Deus permitiu que reinasse sobre o povo de Deus, que era o povo de Israel. Quem era o povo de Israel? O povo de Israel era a nação eleita, queridos. Era o povo escolhido de Deus, para que através desse povo, todos os outros povos pudessem ser abençoados. Certamente eles não tinham consciência de quem eles eram e do Deus que eles tinham na vida. Quando nós não temos consciência de quem nós somos e do Deus que nós temos, queridos, já deu tudo errado. Quando nós não temos consciência do que Deus representa para nós, daquilo que Ele pode fazer em nossas vidas e através das nossas vidas, uma coisa certa: já deu tudo errado. Mas quando nós temos consciência de quem é que está nos guiando, quando nós temos consciência de quem está nos direcionando, quando nós temos consciência de quem é Senhor de todas as coisas, e nós dependemos desse Senhor, e nós nos submetemos a esse Senhor, e nós entendemos que não há nada que aconteça no planeta Terra, ou em qualquer lugar de todo o universo, sem a autorização e permissão de Deus. Quando nós não entendemos isso, já deu tudo errado. Mas quando nós entendemos tudo isso, como aconteceu com Davi, já deu tudo certo. Então, se você quer ter a plena convicção de que o final de 2021 é um final de ano que você vai dizer: graças a Deus que esse ano deu tudo certo, você precisa de uma coisa:
Você precisa, em primeiro lugar, fazer o que Davi fez. Davi enxergava o que os outros não conseguiam enxergar. Davi chega em um ambiente, pode passar, onde todas as outras pessoas não conseguiam enxergar o que Deus estava fazendo com que Davi enxergasse. Deus fez Davi enxergar o que os outros não conseguiam. Isso é uma ação sobrenatural e extraordinária que Deus realiza em todos aqueles que dependem exclusivamente dEle. Quando alguém está dependendo do Senhor, quando alguém tem a sua vida e a sua relação aprofundada em Deus, diante das crises, essas pessoas elas enxergam uma oportunidade que Deus está lhe dando. Quando todo mundo quer que passe rápido, essa pessoa quer que passe aos poucos, porque ela quer aproveitar da melhor maneira aquela oportunidade. Enquanto o exército e o rei de Israel, que deveriam estar completamente encorajados, que deveriam estar com aquele sentimento de vitória, estavam com um sentimento pessimista, estavam com um sentimento negativo, estavam com pensamentos de derrota. Davi entra naquele lugar, Davi vai àquele ambiente, e queridos, existem ambientes que são completamente carregados de negatividade. Há pessoas que só em você iniciar uma conversa, você já se sente mal. Porque essa pessoa, ela sempre só vê o lado ruim da vida. Ela só vê o lado negativo. Ela só vê as situações que não deram certo na sua vida. Elas supervalorizam aquilo que o diabo celebra. Espera aí, pastor, sou crente, eu não posso celebrar aquilo que o diabo está fazendo. Quando eu supervalorizo aquilo que o diabo quer que eu enxergue, eu estou celebrando o mal que ele quer fazer na minha vida. Eu sempre trago como exemplo a pessoa de Jó. Jó, ele perde tudo, ele chega no momento mais difícil da sua vida, perde família, perde dinheiro, perde saúde, perde tudo. Mas o foco de Jó não estava naquilo que ele perdeu. O foco de Jó estava: qual é o propósito de Deus com isso? Qual é o propósito de Deus com isso? Quando eu e você, queridos, estivermos enfrentando situações difíceis na nossa vida, uma pergunta que precisa ser feita a Deus constantemente é: Senhor, me ajude a enxergar o teu propósito, para que eu possa contribuir com o teu propósito. Deus, ele não erra. Deus, ele não estava de mau humor quando me fez, ou quando fez você. Deus não errou quando criou você. Deus não errou quando de repente permitiu que você passasse por situações desafiadoras e até por situações dolorosas. Deus não errou com isso. Porque é nas circunstâncias negativas que Deus quer fazer você enxergar o que ninguém mais está enxergando. Isso não é extraordinário, irmãos? Isso não é impressionante? Todo mundo enxergando. Nós temos um desafio que ninguém conseguirá se sobressair a ele. Será que não tinha no meio desse exército outro homem mais experiente do que Davi? Será que não existia no meio desse exército outra pessoa que talvez fosse até mais capacitada do que Davi? Certamente existia. Mas quando nós não olhamos para cima, para que nós possamos avançar para frente, quando os nossos olhos só estão no natural e não no sobrenatural, a gente só consegue enxergar as dificuldades. Eu lembro de um encontro que eu tive com o pastor Arthur lá na Igreja do Amor, e ele estava falando a respeito de uma conferência das mulheres, né? E como as irmãs aqui dessa igreja foram para essa conferência, foi realmente impactante na vida delas. E ele falando: olha, pastor Mauro, meu desafio é fazer uma dessa
nesse próximo ano, né? Então seria no ano que passou, 2020. E eu falei para ele: ah, pastor, mas é difícil, né? Homens é mais difícil. Não diga que é difícil. E aquilo ali mexeu comigo. Por quê? Porque quando a gente entra em algo desafiador, nós não podemos começar colocando diante de nós as dificuldades. Nós precisamos colocar diante de nós o que é que está a nosso favor. Foi assim que Davi fez. Davi não olhou a sua experiência, Davi enxergou quem ele era em Deus. Quando ele olha para aquele gigante, em que nós chamamos de gigante, para Davi, eu já declarei, já até preguei em uma mensagem anterior, para Davi o gigante não era Golias. Para Davi o gigante era Deus. Golias era apenas um homem grande. Mas Golias fez uma propaganda tão grande dele, que todos só enxergavam Golias como um grande gigante. Querido, se você ligar a televisão hoje, se você acessar as redes sociais, a tendência que a gente vê sempre são de pessoas extremamente negativas, pensando o pior ainda para esse ano. Pensando ainda o pior para aquilo que Deus pode nos surpreender. Naturalmente, aquilo que foi perdido, as vidas que foram perdidas, os empregos e tantas outras coisas, não podem ser recuperados como era. As vidas não irão ressuscitar. Mas a vida continua. E pessoas que estão ligadas a Deus conseguem enxergar o que os outros não conseguem enxergar. Nós estávamos nessa manhã numa reunião com os nossos líderes e a nossa diretoria. E a palavra que eu trouxe hoje pela manhã foi vencendo foi, meu Deus, a barreira dos 40 centímetros. E como é que a gente vence? É tirando da cabeça aquilo que a gente entende e colocando no coração. É tirando tudo aquilo que a gente tem como entendimento, coisas que Deus nos deu a inteligência de compreender e colocar no coração, porque quando a gente coloca no coração, a gente pratica. E eu usei como exemplo a vida de Pedro. Quando nós olhamos as primeiras aparições de Pedro, a gente pensa assim: eu jamais investiria numa pessoa como Pedro. Mas Jesus não olhava Pedro como ele era, Jesus olhava Pedro como ele se tornaria. Queridos, talvez você esteja olhando sua vida igual muitas pessoas olham a vida de Pedro, como uma pessoa descontrolada emocionalmente, como uma pessoa sem firmeza, sem perseverança. Mas Deus não está olhando você como você é hoje, Deus está olhando como você pode se tornar nele. Deus não está olhando necessariamente a dificuldade que você enfrentou ano passado ou que você está enfrentando nesse momento. Deus está olhando naquilo que Ele pode fazer através da sua vida, não somente para abençoar você, mas para abençoar outras pessoas. Davi, ele pergunta: o que é que vai ganhar quem vencer esse homem, esse filisteu? Davi, ele pergunta, porque ele já estava de olho nas bênçãos que Deus iria derramar na sua vida. Escute uma coisa: quando nós dependemos de Deus, quando a gente crê que esse ano já deu certo, Deus nos faz enxergar não necessariamente as dificuldades, mas comece a focar nas bênçãos de Deus nesse ano de 2021. Quais são as bênçãos, quais são as promessas que Deus colocou no seu coração? Pastor, meu coração está vazio, eu não consigo enxergar nenhuma bênção, porque teu relacionamento com Deus não está correto. Ajusta a tua relação com Deus, e Deus fará com que você enxergue aquilo que ninguém enxerga. Deus fará com que você veja as bênçãos que Ele tem para a sua vida, que ninguém enxerga, que poderia chegar até você. Então, a primeira coisa, se você quer que esse ano dê certo na sua vida, meu irmão, minha irmã, escute uma coisa: deixa Deus fazer você enxergar o que os outros não conseguem enxergar. Davi, pela fé, já enxergava a vitória, já enxergava o sucesso, já enxergava a grande oportunidade da vida dele.
Busque, aprofunde seu relacionamento com o Senhor, e Deus fará você enxergar um mundo que é muito mais colorido, que é muito mais interessante, que é muito mais extraordinário do que um mundo que somente o olhar natural, a percepção humana consegue enxergar. Andando com Deus, a gente não vê somente o natural. Deus nos permite ver o natural, mas através de um olhar sobrenatural. Você crê nisso, irmão? Eu creio e eu vivo por isso. Segundo lugar, porque já deu certo na vida de Davi, e porque esse ano já deu certo na sua vida. Porque Davi, ele não se alimentou do pessimismo dos outros. Irmãos, às vezes a gente precisa de uma palavra de encorajamento. Às vezes a gente precisa justamente de uma palavra que nos dê um ânimo. Quantas e quantas vezes eu não já fui para uma igreja e já disse: Senhor, me dê uma palavra de ânimo. Quantas e quantas vezes eu já não abri a Bíblia, eu já sabia da história que eu ia ler. Eu abri ali e dizia assim: eu já sei qual é essa história que eu vou ler, mas Senhor, me dê uma palavra de ânimo através dessa história. E eu lembro um dia que eu estava tão desanimado, e eu saí de casa, eu fui para a igreja, e eu disse: Senhor, eu quero uma palavra de ânimo, me dê uma palavra de ânimo, Senhor. E naturalmente a gente pensa logo nos versículos que nós conhecemos, os textos, Salmo 23 e outros. E eu disse: não, eu vou ler Gênesis. E eu abri o capítulo 1 de Gênesis, e eu falei assim: o que Deus vai me falar aqui? No princípio criou Deus o céu e a terra seria em forma vazia. Eu disse: Deus, o que Deus vai falar comigo aqui nesse texto? E eu até meio que pedindo a Deus que falasse, mas até mesmo duvidando do que ele ia. Não é possível que Deus vai me encorajar com um texto como esse. Eu já sei. E eu comecei a ler aquele texto. E diante de tantas coisas, uma das coisas que eu vi no texto foi: a terra era sem forma e vazia. Aquele lugar não era um lugar atraente aos olhos, mas Deus tornou um lugar atraente. Aos poucos Deus foi mudando o visual daquele lugar que era sem forma e vazio. E um dia ele fez isso, em outro dia ele fez isso, outro dia ele fez isso, e depois que tudo estava perfeito, ele criou o homem. E a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou. Deus me falou: olha, aquilo que parece que na sua vida não tem sentido, Deus vai fazer você ver sentido. Não é quando você quer, Mauro. Se submeta ao processo de Deus, é uma coisa de cada vez. E aí eu estava muito angustiado e cansado naturalmente, de tantas coisas, tantas lutas. E no final, quando ele disse que Deus descansou, Deus falou no meu coração: confie em Deus, planeje a sua vida, e você descansará. Queridos, existem tantas coisas nos desanimando hoje, existem tantas palavras nos desmotivando. O que não faltam são críticas, pessimismo e tantas outras coisas. Davi, ele experimentou muito isso. No verso 28, o irmão dele fala para ele. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Davi não era encorajado nem pela própria família. Já passou por isso? Em você compartilhar algo que Deus falou ao seu coração,
uma expectativa que você tem que Deus pode realizar em sua vida e através da sua vida, com pessoas que você imaginava que estariam lhe apoiando, e essas pessoas, elas te desanimaram. Porque as pessoas, queridos, elas não conseguem às vezes enxergar o que Deus já está vendo em nossa vida. Aquilo que para as pessoas é sinônimo de vergonha, de zombaria, de desânimo, Deus está enxergando em mim e em você um guerreiro e uma guerreira que Ele usará poderosamente. Ah, meus irmãos, quando Deus me dá um grande desafio, eu sou tentado a olhar as minhas imperfeições, eu sou tentado a olhar as minhas limitações, eu sou tentado a olhar um olhar natural, onde a gente avalia, onde a gente soma, onde a gente faz todos os cálculos, e não é errado fazer isso, Deus nos deu inteligência para isso, mas a minha vida não pode depender disso. Eu lembro que quando a gente teve o primeiro filho, a gente tem um filho, parece que quando o menino está na maternidade, o pessoal fala assim, e quando é que vai ter o outro? Meu Deus, eu não paguei ainda nem um parto ainda. Mas a pessoa está assim, quando é que vai ter o outro? E aí, surpreendentemente, veio o outro. E aí, meus irmãos, quando me falou, olha, amor, chorando, estou grávida. Eu disse, não, você está brincando, não, está nada. Estou grávida. Eu disse, não. E meu coração já fazendo as contas. Não acredito, não. Aí veio João Guilherme. Aí, 1 ano e pouco, né? Aliás, antes de 1 ano, João Guilherme tinha 10 meses, não era bem? 9 meses? A irmã apressadinha, né? 9 meses. Aí me tem uns desconfortos, faz um teste de gravidez, e eu já dizendo, Senhor, o Senhor sabe que esse não é o momento, Senhor. E eu lembro, queridos, que quando ela fez o teste, não deu positivo. Entrei no banheiro, eu fui fazer meu teste dela, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, o Senhor sabia que esse não era o momento, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Ela continuou com os desconfortos, e ela foi na médica. A médica falou assim, eu estou achando que você está grávida. Aí a gente, não, o teste deu negativo, essa é outra coisa aí. Foi lá, fez o teste, estava eu, ela aqui no carro. Quando a gente abriu o teste, Mauro Filho estava lá. E aí me começou a chorar, agora era ela que chorava. Chorando, eu disse, minha filha, não chore não que eu vou assumir esse menino. Vou assumir esse menino. Se preocupe não. Quando a gente fala que tem 2 filhos, o pessoal diz, agora tá bom, que bom, né? Aí você fala assim, você tem 3 filhos, aí o pessoal já olha pra gente assim, com uma carinha assim de pena, né? Que bom, né? Mas ainda tem gente ousada que ele pergunta, e a menina? Quando é que vai tentar a menina? Eu disse, meu irmão, eu já tentei 3 vezes. Eu já tentei 3 vezes. Mas queridos, por que eu estou contando isso? Porque se eu for olhar a visão pessimista, a gente não tem nenhum filho. Se a gente for olhar esse mundo pessimista, eu vou ter um filho para quê? Para sofrer nesse mundo? Eu vou ter um filho para quê? Para passar as mesmas dificuldades que eu passei? Eu vou ter um filho para quê? E a gente começa um monte de dificuldade, as pessoas começam a colocar um monte de dificuldade. Escute uma coisa, meu irmão. Eu tenho
investido espiritualmente na minha família, especialmente nos meus filhos, eu preciso investir ainda mais. Porque quando o mundo diz, para que ter mais um filho, para que ter filhos, se é para sofrer nesse mundo, não, os meus filhos não nasceram para sofrer nesse mundo, os meus filhos serão ousados e usados por Deus para levar outras pessoas a saírem do sofrimento pela graça e misericórdia de Deus. Eles serão propagadores do Evangelho que transforma a vida das pessoas. Meu irmão, se a gente for olhar o pessimismo dos outros, e às vezes você pode até ver esse pessimismo na sua própria família, escute uma coisa: respeite a opinião dos outros, entenda, talvez porque eles estão falando tão negativamente, mas escute uma coisa: quem determina os dias da sua vida é Deus. Davi não tinha palavras de encorajamento da sua própria família, mas Davi tinha um sim de Deus no seu coração. Verso 33. O exército está desanimado, o rei não tem esperança alguma de vencer aquele homem. Davi vai conversar com ele. A Bíblia diz que as palavras de Davi, a coragem de Davi chegou até aquele rei. Verso 32. Davi chega naquele lugar, naquele ambiente, talvez Davi pensando, não, talvez aqui, com o rei, ele consiga enxergar em mim a solução. E ele diz, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Davi foi até amoroso com o rei. Talvez viu no semblante do rei o semblante de alguém abatido, triste. Ele diz, o teu servo irá lutar com ele, teu servo lutará com ele. Quais são as palavras de Saul? Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Irmão, escute uma coisa. Escreva isso no seu coração. Não deixe que ninguém diga a você que você não tem condições de fazer alguma coisa. Respeite todas as pessoas. Respeite até a limitação da visão das pessoas. Mas escute uma coisa. Não deixe aquela palavra entre no seu coração e faça com que você torne esse ano de 2021 o pior ano da sua vida. Não, esse, pela fé, queridos, é o melhor ano da sua vida. Alguém vai dizer assim, esse ano vai ser muito difícil, e você vai dizer no seu coração, você não precisa nem falar para ele, esse ano vai ser um ano de grandes oportunidades na minha vida. Se alimente, não se alimente do pessimismo dos outros, não se alimente das palavras negativas dos outros. Mas é meu amigo, não, mas é minha mãe, é meu pai. Se as palavras são negativas, se as palavras são de desânimo, não se alimente disso, meu querido, minha querida. Não se alimente disso, porque isso pode intoxicar a sua vida. Isso pode fazer você uma pessoa amargurada, pode fazer você uma pessoa cheia de angústia, pode levar você a uma depressão profunda. Não, seu olhar tem que estar em Deus. Davi não se alimentou daquilo. Davi ouviu na sua família palavras de pessimismo. Davi ouviu do seu rei palavras de pessimismo. Verso 42. Davi vai ao encontro daquele gigante, em que as pessoas colocaram como gigante, mas Davi via ele como um grande homem apenas. Verso 42 do capítulo 17 de 1 Samuel diz: olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi não tinha apoio em casa, Davi não tinha apoio do rei, e o filisteu, que era um ser usado pelo diabo, ainda trouxe ainda mais palavras negativas para Davi. Quem estava promovendo isso? Quem estava promovendo todo esse desânimo na vida de Davi? Quem estava elaborando isso? O diabo, irmão.
O diabo. O diabo, estrategicamente, tinha criado uma cena, um contexto para fazer com que Davi desistisse. Você já pensou se Davi não tivesse vencido o gigante? Se de repente tivesse saído vivo, corresse com medo, quando encontrasse com Golias, sabe o que é que ele ia ouvir do seu irmão? Eu não disse que não ia dar certo? Sabe o que é que ele ia ouvir do seu rei? Eu não disse que não ia dar certo? Sabe o que é que ele iria ouvir do gigante? Eu não disse que você, Davi, era uma pessoa desqualificada? Eu não disse para você, Davi? Às vezes a gente não avança, queridos, com medo de dar errado. E daquele que é negativo conosco ser ainda mais negativo. Há pessoas que paralisaram a sua vida porque tem medo de ser criticado. Há muitos sonhos e projetos que estão dentro de você, que Deus colocou em você, que Deus, todas as vezes que você escuta uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, Deus traz à sua mente, e você continua com medo daquilo que as pessoas vão falar ao seu respeito. Irmãos, eu já errei muitas vezes, eu já ouvi muitas vezes, às vezes pelo esse meu ímpeto de querer que as coisas aconteçam, de querer que as coisas se tornem reais, às vezes por não saber esperar o tempo apropriado de Deus. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: eu não disse que não ia dar certo, eu não disse que você não ia conseguir, eu não disse que ia dar errado. Mas Deus me deu a condição de ressignificar isso. Aquilo que não deu certo foi uma escola para que eu pudesse aprender a entender que existe um tempo para todas as coisas, que não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Queridos, Deus tem me ensinado, e eu sei que Deus quer ensinar você também, que os seus fracassos humanos é uma escola que Ele permitiu que você passasse, para quando você for enfrentar situações ainda mais desafiadoras, você tenha isso como experiência. Aprenda isso. Um ano que pela fé já deu certo, não começa com pessoas que não erraram, não começam com pessoas que não tomaram decisões precipitadas, não começam com pessoas que de repente não têm limitações. O nosso ano pode até começar assim, queridos, mas ele não precisa terminar assim. Davi, diante daquele gigante, diante de Golias, enquanto todo mundo dizia, não vai dar certo, Davi dizia, já deu certo. Quando as pessoas continuaram olhando para a sua vida, dizendo, não vai dar certo, olhe para Deus, e Deus vai olhar para você, meu filho, já deu certo. Meu filho, creia que eu darei a você aquilo que todos os outros tiveram a oportunidade de ter, mas não aproveitaram. Já parou para pensar nisso? Todos os soldados, o rei, todo mundo teve a mesma oportunidade de Davi, mas ninguém aproveitou. Davi aproveitou aquilo que ninguém quer fazer para se arriscar, e você quer. Deus honrará você, e as outras pessoas, infelizmente, serão apenas assistentes daquilo que Deus vai, quer e pode fazer em minha vida e na sua vida, meu irmão. Por que esse ano já deu certo? Porque esse ano, diferente de outros anos, diferente de outras oportunidades, eu, assim como Davi, não me alimentarei mais das palavras pessimistas, nem dos meus familiares, nem das pessoas que são autoridades da minha vida, e nem do que o diabo vier falar ao meu coração. Determine isso no seu coração, e certamente você irá mais longe, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, queridos, para a gente concluir, por que essa experiência de Davi já deu certo, e esse ano 2021 já deu certo na nossa vida? Porque Davi creu que Deus tinha lhe chamado, lhe preparado
para aquele momento. Davi creu que Deus tinha lhe preparado para isso. Por que você não morreu no ano de 2020, meu irmão? Por que você não ficou para a contabilidade do coronavírus? Uma coisa eu creio, queridos, é porque Deus estava me preparando para esse ano. Deus estava nos preparando para esse ano, assim como preparou Davi para enfrentar o que ele enfrentou. Davi era um cuidador de ovelhas, um simples pastor de ovelhas, mas Davi se tornou em um grande guerreiro. E como foi que começou a vida de um grande guerreiro? Aceitando uma missão que talvez os seus irmãos não queriam. Os irmãos queriam ser os guerreiros da casa. Davi foi o pastor da casa, o pastor de ovelhas. Mas ali no secreto, Davi enfrentou situações que talvez os seus irmãos nunca enfrentaram na sua vida. Davi diz, falando com o rei, quando o rei muito pessimista diz, olha, você não vai ter condições de lutar contra esse filisteu, você não vai conseguir porque você é só um rapaz, você é uma pessoa sem experiência, você não tem maturidade, talvez, fôssemos dizer aqui. Davi, ele diz, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Eu fico imaginando Saul ouvindo Davi começando, olha, eu sou pastor de ovelhas. Talvez Saul até desse uma risadinha. Não. Pastor de ovelhas, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí ele disse, mas eu tenho uma experiência para contar para você. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. A vida de Davi poderia ser uma vida tranquila. Já imaginou acordar de manhã, levar as ovelhinhas para comer, bé, isso é um bode, né? Está ali comendo um capinzinho, ele ali com sua varinha, com seu cajado. Terminou o dia, Davi junta as ovelhas, vamos para casa, bora. Leva para casa. No outro dia, mesma coisa, aquela vidinha pacífica, tudo tranquilo, tudo acontecendo da melhor maneira possível, mas tem um dia que o negócio pega. Davi está ali olhando, de repente um urso vem e pega uma daquelas ovelhas, e leva uma daquelas ovelhas, e Davi vai ao encontro daquele urso, Davi vai ao encontro daquele leão, e Davi agora precisa lutar com aquele urso, com aquele leão. Talvez Davi tinha no seu corpo marcas, ferimentos causados por aquele leão. Talvez Davi chegasse em casa e dissesse assim, meu Deus, por que o Senhor não poupou aquela ovelhinha? Por que eu precisei enfrentar aquele leão? Por que eu precisei passar por uma situação tão difícil? Davi não sabia que Deus estava lhe preparando para o momento mais extraordinário da sua vida. Deus estava preparando ele, através das pequenas lutas, para lutas e vitórias ainda maiores. Escute uma coisa, meu irmão, minha irmã, aquilo que parece difícil agora para você, vai ser o trampolim para coisas grandiosas que Deus tem para realizar em sua vida e através da sua vida. Davi creu que Deus tinha lhe preparado para aquele momento. Quando é que a gente perde essa convicção? Quando a gente começa a se comparar com outras pessoas. Talvez Davi pensasse, realmente eu não tenho uma experiência que um guerreiro deveria ter. Talvez Davi iria dizer, meu Deus, nem uma armadura eu consigo carregar, e outros conseguem, eu nunca vou conseguir. Talvez Davi, diante daquele homem tão grande, com palavras tão negativas, dissesse, realmente eu exagerei, eu pensei que eu conseguiria. Mas queridos, escute uma coisa, quando nós estamos convictos do que Deus está nos direcionando, quando nós entendemos que nós estamos realmente entrando em uma guerra, esse ano 2021 vai ser um ano de guerra, uma guerra primeiro interior, algumas mudanças precisam acontecer dentro de nós, mas uma guerra também exterior,
Você vai precisar lutar contra o pessimismo dos outros. Você vai precisar lutar contra aqueles que não enxergam o que você enxerga. E você vai precisar, queridos, vencer para glorificar a Deus, para aquilo que Deus preparou você para viver. Talvez esse ano vai ser o ano que Deus escolheu para realizar as coisas mais impressionantes e extraordinárias. Mas isso não aconteceria na vida de Davi se ele continuasse lá no campo, cuidando das ovelhas. Isso não aconteceria na vida de Davi se ele ouvisse as palavras pessimistas e dissesse: realmente, eu não me encaixo naquilo que é o padrão. Talvez Davi não conseguiria ir mais longe se ele achasse que aquilo que Deus estava lhe mostrando era apenas um pensamento positivo dele e que aquilo deveria ser esquecido o mais rápido possível porque a sua vida estava em risco. Não, Davi escolheu um outro caminho. Davi tinha tudo para dar errado, mas confiou em Deus e tudo deu certo. Confie em Deus e tudo vai dar certo na sua vida, meu irmão. Confie em Deus e esse será pela fé, já é pela fé o melhor ano da sua vida. Confie em Deus, queridos, e você se surpreenderá. Outras pessoas também se surpreenderão com aquilo que Deus vai fazer em sua vida e através da sua vida. As coisas não aconteceram por acaso. Aqui, Davi não venceu aquele guerreiro por acaso. Davi não lutou com aquele homem por acaso. Lá atrás, Deus já estava preparando um grande guerreiro para vencer as dificuldades. Eu estava pensando esses dias, quantas dificuldades eu não enfrentei na minha vida, talvez dificuldades até menores do que você enfrentou. Quantas lutas eu não passei na minha vida, talvez lutas até menores do que você passou, ou que você tem passado, mas escute uma coisa, eu não desmereço tudo que eu vivi, eu não desmereço as lutas que eu passei, eu não desmereço as dores que eu sofri, eu não desmereço as cicatrizes que eu carrego no meu corpo. Sabe por quê? Eu celebro não as cicatrizes, mas a experiência de um Deus que está me promovendo para viver o melhor ano da minha vida. Eu digo a você uma coisa, meu querido, minha querida, se eu morresse hoje, se Deus me chamasse hoje, se Deus me levasse hoje para a glória dele, eu morreria como o homem mais feliz do mundo. Sabe por quê? Porque eu tenho plena convicção de que cada dia que Deus tem me permitido viver é um dia em que eu tenho experimentado o melhor momento da sua vida. Talvez você diga: pastor, eu estou vivendo o pior momento da sua vida. Talvez Davi também pensasse nisso, quando ele foi lutar com o urso, é o pior momento da minha vida como pastor. Quando ele foi lutar com um leão, é o pior dia da minha vida como pastor. Mas Deus estava preparando ele para ser o rei do povo de Israel. Deus estava preparando Davi para ser aquele que representaria Deus para uma nação. Talvez você pense: pastor, eu tenho uma vida tão difícil, porque talvez Deus está te preparando para que você seja, queridos, o melhor filho, o melhor pai que a sua família já teve. Talvez Deus está preparando você com o seu desemprego, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas dores físicas, para ser uma pessoa que testemunhará poderosamente do Senhor. As pessoas incríveis, extraordinárias, elas não têm tudo certinho na vida. As pessoas incríveis, extraordinárias, elas buscam uma força interior, e quando essa força interior é Deus, queridos, aquilo que tinha tudo para dar errado, pela fé, essas pessoas se levantam e dizem: já deu certo. Quando Davi ouvia uma palavra negativa daquelas pessoas, quando Davi ouvia uma palavra de desencorajamento, Davi se levantava daquele lugar, Davi olhava para Deus e dizia: Senhor, eles não estão vendo o que eu estou vendo, eles não estão enxergando o que eu estou enxergando, eles não têm a certeza que eu tenho, eles não têm a convicção que eu tenho. Senhor, não olhe o que eles estão falando. Senhor, não me deixe desmotivar pelos que eles estão falando. Senhor, não me deixe desmotivar pela experiência ruim que eu esteja vivendo. Senhor, eu acredito que aquilo que tinha tudo para dar errado, pela fé, já deu certo, meu irmão. Declare isso no seu coração. O ano de 2021 na minha vida não vai dar certo. O ano de 2021, pela fé, já deu certo. Aquilo que tinha tudo para dar errado na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, aquilo que tinha tudo para dar errado para o seu futuro, pela fé, se você viver aquilo que Davi viveu, se você ouvir mais a Deus do que os pessimistas, se você olhar mais pelos olhos da fé, se você depender mais de Deus, se você entender que as suas lutas foram situações que Deus preparou você para viver o melhor ano da sua vida, já deu certo em nome de Jesus.
Então fica de pé, queridos, e vamos celebrar o Senhor de todo o nosso coração. Aleluia!